Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos traga muitas alegrias, iniciando o nosso ano com a esperança de que possamos nos tornarmos mais fortes, mais confiantes e mais fraternos. E que nós possamos compreender o Evangelho não mais como uma lição a ser ouvida, mas um roteiro divino que tem nos estimulado a fazer o melhor e a crescer o desejo de servir o nosso próximo, para que possamos com ele nos tornarmos seres melhores. Nós vamos dar continuidade ao capítulo que nós estamos iniciando, e hoje nós vamos ler o mesmo item, fazer o bem sem ostentação, o item 3. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório ocultar a mão que dá, constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não daria soma, uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, e não será perante Deus? Também estes já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que o nosso Mestre nos fortaleça nesta manhã, iniciando mais um ano de experiências, de oportunidades, mas que sejamos todos construtores de uma era de luz, de esperança, que sai, que parte do nosso coração. Amado Jesus, fortaleça-nos nesta jornada que inicia, para que aprendamos a fazer novas escolhas e que novos compromissos nos agasalhem para o bem. E assim, Jesus, que a nossa reencarnação doravante esteja cada dia mais clara, mais iluminada pela luz do seu Evangelho, num convite incessante a todos nós, para que possamos nos tornarmos um espírito mais lúcido e mais consciente. Que assim seja. Meus queridos amigos, o que é fazer o bem sem ostentação? É mostrar para nós mesmos que o bem é uma condição que nós compreendemos e aprendemos para que a gente possa servir.
Mas nós precisamos entender que não são as mãos só que fazem os nossos atos. A mão é um instrumento do nosso pensamento. Por isso, nós também precisamos pensar que quando a mão se estende, ela está tendo uma intenção. Podemos servir, como também podemos destruir. Então, nós temos que meditar muito na grandeza e na sublimidade das mãos que estendem para o bem, que é o que nós estamos aprendendo. E o que são essas mãos que se estendem para o bem? Nós muitas vezes só olhamos aquilo que está próximo de nós. Mas quem é que ara a terra para que o alimento chegue à nossa mesa? Quem é que prepara a colheita? Então nós percebemos que são tantas mãos que constroem parte de nossa vida, e nós vamos observando que às vezes essas mãos não são nem lembradas por nós para que a gente possa agradecer. Quais são as mãos que constroem o seu lar? Analise isso comigo, amigos. Quais são as mãos que educam? Quais são as mãos que acariciam? Quais são as mãos que governam? Não são as mãos físicas, mas são os pensamentos que são administrados por uma vontade, por uma inteligência, e que nos dá força para que a gente aprenda a fazer o bem sem ostentação. Por quê? Porque quando nós fazemos o bem com ostentação, não é a mão que faz, é o pensamento de vaidade, de orgulho, e que muitas vezes não nos leva a nada. Então é preciso que a gente possa reconhecer a grandeza de tudo isso que Deus tem nos dado. A palavra, os atos, as nossas atitudes de renúncia, de dedicação, muitas vezes em função da família, de algum amigo, ou mesmo daqueles que chegam até nós. Então, fazer o bem sem ostentação é fazer aquilo que o Evangelho está nos dizendo, não saber a mão esquerda o que dá a mão direita, é uma imagem que vai caracterizar a beneficência modesta, quer dizer, faça no silêncio, ninguém precisa de saber, porque aqui ele mostra para nós que mesmo no silêncio a gente sempre deixa uma pontinha, porque eu fiz isto, porque eu já fiz aquilo. Isso aí não é generosidade, isso aí é vaidade. Então, todas as vezes que nossas mãos se estendem para um passe, para fazer um curativo, para acariciar e afagar uma criança, um jovem, um velho, seja quem for, um irmão nosso, com uma certa tranquilidade e com um certo olhar de abnegação, nós vamos ver que isso emana do nosso pensamento. Então, por isso que nós precisamos educar o nosso pensamento e os nossos sentimentos, porque muitas vezes as mãos que agitam, as mãos que matam, as mãos que enforcam, as mãos que sufocam, são todas mãos que estão ligadas a pensamentos em desequilíbrio. Então, nós podemos pensar que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, é um ato de caridade moral. Eu não preciso que ninguém veja ou fazer qualquer alarde sobre aquilo que estou fazendo. E se isso é feito, é porque nós estamos buscando a recompensa. E a recompensa não é dos homens, não é da sociedade, não são dos elogios que muitas vezes nós colocamos para que o outro veja. E é preciso que a gente lembre de Jesus, que passou pelo mundo o tempo todo servindo, estendendo as mãos no auxílio de todos. Quanto ele ensinou, ajudou, curou, afagando e aliviando os corpos enfermos, levantando as almas caídas, mostrando para todos nós o supremo valor da mão consagradas ao bem. E ele, o que ele fez no momento final da sua existência? Ele silenciou e carregou a sua cruz, aquela que foi destinada pelos homens, com as suas mãos estendidas. Nós não observamos isso, nós não refletimos nisso, mas estava pleno de amor.
olhando para a humanidade inteira. É por isso que naquela hora que as suas mãos estendidas numa cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós precisamos ver quais são as mãos nossas que estão estendidas para quem e como estamos estendendo as mãos. Porque muitas vezes nós precisamos recordar que todas as nossas grandes ideias, elas se derramam também sobre a forma de trabalho e através dos braços, das mãos, é que nós vamos realizando as nossas obras. Quantas construções, quanto benefício nós temos recebido dos homens, de Deus, de tudo aquilo que nos fortalece. Nosso lar é construído não pelas mãos, mas pelo afeto, pelo carinho, mas a nossa casa é construída pelas mãos do homem. Então é preciso entender que quando nós chegamos diante de uma pessoa com dor, nós não é só a mão que estende, que dá a mão, é o pensamento, é a vibração, é aquilo que o instrumento divino que nós somos portadores e que Deus nos utiliza muitas vezes para envolver o nosso irmão, é preciso que a gente tenha uma condição de sinceridade, de afetividade, de conhecimento. Então, sem conhecimento, amigos, muitas vezes nós somos uma ferramenta inútil. E é por isso que nós fazemos aquilo que os outros querem que nós fazemos, mas para aplaudir. E esse aplauso não nos engrandece, engrandece a nossa vaidade. E é por isso que nós temos que compreender a função e o papel do Evangelho de Jesus em nossa vida, para que nós possamos manejá-lo com muita confiança, com muita serenidade. Nesse ano que estamos iniciando, não é um ano novo, porque novo será o nosso olhar, novo serão as nossas atitudes, novos serão os nossos atos diante do nosso próximo, da compreensão das dores, das lutas, buscando no Evangelho de Jesus o manancial sublime de luz para que possamos mergulhar nessas correntes sublimes que a vida tem nos ofertado. Como educador, nós mergulhamos nesse oceano das letras, na ciência que vamos aprendendo a manejá-la, para que possamos também esclarecer outros irmãos, estendendo as mãos no trabalho da escrita, da leitura, erguendo, levantando os espíritos desde a infância, para que eles possam encontrar com o caminho reto, com os pensamentos em equilíbrio. E cada reencarnação que nós estamos submetidos exige de nós um cuidado diante das oportunidades que estamos recebendo. E hoje gostaríamos muito de convidá-los. Observe, amigos, o que suas mãos têm feito, de que forma elas têm te contribuído para a sua evolução, mas lembrando que elas são instrumentos do seu pensamento. Por isso, eu convido que nesse ano, em todos os momentos de suas escolhas, de suas decisões, cultive a reflexão para que possa iluminar, clarear os seus ideais e que você possa realizar sempre o bem. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, mediante as perguntas que lhe fizeram para ele, ele não respondeu, ele respondeu com outra pergunta. Quando na mulher adúltera nós podemos ver que eles chegaram ali, perguntaram, mostraram para Jesus a intenção daquele ato de entregar, de colocar aquela mulher na praça pública, foi de humilhá-lo. Não foi nem para humilhá-la, foi para humilhá-lo, porque Jesus era defensor da verdade e ali estava diante de um quadro de adultério que o decálogo, a lei que Moisés havia recebido, são as leis divinas, estava lá que nós não podíamos adulterar. Mas Jesus escrevendo, usando as mãos, rabiscando na terra, na areia, Jesus estava trabalhando o seu pensamento quando ele faz a resposta,
quando ele tem aquela atitude de fazer com que todos refletissem. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí, o que acontece? Mulher, onde estão aqueles que te atiraram? Se eles te acusaram, se eles não acusaram, eu também não vou lhe acusar. Mas ele dá um recado que muitas vezes nós esquecemos. Mulher, vá e no futuro não peques mais. Esta é a ação do afago, do respeito, da harmonia que Jesus tem para com todos nós. Então é preciso que a gente pense nele antes de tomar qualquer atitude. E quando você se sentir cansado, muitas vezes abatido, lembre-se das mãos do Cristo, que quantos ele pôde socorrer. Lembre das mãos de Jesus, quando ele levantou os olhos, abrindo a amplitude do olhar dos cegos que foram curados por eles, dos paralíticos que as mãos de Jesus ergueram pelo seu olhar, pela força do seu pensamento. Amigos, façamos o que Jesus tem nos ensinado e nós vamos ver que o nosso ano será um ano de paz, de harmonia, de muita serenidade em nossos corações. Saiamos juntos desta ociosidade, desta ilusão que a vida se faz no isolamento. A vida se faz nas trocas afetivas dos nossos relacionamentos, servindo, amando. Façamos isso enquanto estamos a caminho, porque amanhã choraremos pelo tempo perdido. Que as nossas mãos agasalham, afagam, educam, erguem, ensinam, curam, orientam, agasalha, fortalece, e que Jesus, nessa infinita bondade, nos abrace com seus braços de fraternidade, lembrando a todos que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que o ano seja para todos nós de novas perspectivas, mas no campo do bem. Que a sua mão direita faça, sem preocupar com a esquerda, faça tudo aquilo que o seu pensamento te pede, pois o nosso compromisso não é com o outro, mas é com a nossa evolução, que precisamos do outro para que ele nos ajude à reflexão, a reflexionar nos nossos atos, especialmente na cumplicidade das nossas indolências, ociosidades e indiferença. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora sublime do Evangelho possamos nos fortalecermos para recebermos o passe. É preciso saber também agradecer e não só receber. Que a bondade excelsa de Jesus nos fortaleça nesta manhã. Que as suas mãos abnegadas estejam estendidas não só para nós, mas para toda a humanidade sofredora, para todos os nossos familiares. E que nesse momento, afagados pela vibração do Mestre, possamos descortinar novos horizontes para o nosso caminhar seguro deste ano que se inicia. Que a nossa água seja fluidificada e que o amor seja constante em nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos ofertado e que sejamos verdadeiros conosco mesmo, com tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Muita paz e muita alegria aos corações que compartilham conosco deste Evangelho. Tenha bom ânimo, coragem, esperança. Nenhum de nós estamos desamparados. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus, mas fiquemos confiantes de que a vida, quem a constrói, somos nós mesmos. Que assim seja.